Olá, meus queridos amigos do Pensar Hoje. Quero aqui agradecer, e hoje pessoalmente, todo o carinho de vocês. Eu sei que eu passei um tempo aí sem colocar as minhas reflexões nesse grupo, também no YouTube, mas foi um tempo que eu precisei me silenciar realmente. Precisei fazer uma imersão, precisei cuidar de algumas pessoas que estavam precisando de mim e cuidar um pouco de mim também. Mas aqui estou eu, e mais uma vez, muito obrigado por todo o carinho, muito obrigado pelas orações. Então, roda a vinheta e vamos refletir um pouquinho, pensar hoje. Renove suas forças para prosseguir e nunca desistir, para pensar hoje mudar. Certa vez, Deus deu a oportunidade a Salomão para ele pedir o que ele quisesse. E Salomão, de uma maneira muito inteligente, pediu sabedoria. A sabedoria iria levá-lo a lugares, a conquistas que ele jamais pensou em conseguir. E realmente, geralmente, quando a gente pensa em pedir algo a Deus, a gente pensa em sabedoria. Mas existem momentos que, muito além da sabedoria, nós estamos precisando de outras coisas. Esses últimos tempos, eu tenho pedido a Deus força. Me lembro de Jesus, em alguns momentos, perguntando para algumas pessoas, o que você quer? E as pessoas respondiam e a coisa se cumpria. E esses dias eu sentia como se Deus estivesse falando comigo assim, Vilma, o que você quer? O que você está precisando? E eu olhei para mim, olhei para as minhas vulnerabilidades, olhei para as minhas emoções, olhei para os meus sentimentos, olhei para as minhas dores também. E eu disse, Senhor, eu quero forças. Sabe quando você está se sentindo assim, implodida? Eu acho que esse é o termo que eu posso dizer para vocês. Eu estava me sentindo assim nesses dias. Algumas reflexões pessoais, algumas descobertas interiores, muita dor exterior. Compartilhei no grupo Pensar Hoje pelo WhatsApp, que nesses últimos 45 dias eu perdi ou cuidei de pessoas que perderam pelo menos 22 pessoas. E hoje o número já aumentou. Então, assim, eu sei que você que está me ouvindo hoje talvez também tenha perdido alguém, talvez esteja passando por um tempo de reflexão, ou talvez você esteja muito bem. Tomara que você esteja bem. Mas eu sei que eu precisei pedir a Deus isso. Senhor, me dá forças para fazer o que eu preciso fazer, me dá forças para ter alegria, me dá forças para eu voltar a falar das tuas coisas, me dá forças para eu ajudar outras pessoas. Então foi algo que eu pedi a Deus. E é interessante, eu desde pequena sempre ouvi as pessoas dizendo assim, olha, Deus ele responde de 3 formas. A primeira é sim, a segunda é não, e a terceira forma que Deus pode responder é espere. E realmente, a gente não está muito preparado para receber os nãos de Deus. Muitas vezes nós pensamos que sempre vamos receber o sim, e quando Deus responde não para a gente, às vezes a gente fica, opa, não foi Deus que falou, não é assim, porque a gente não quer receber um não de Deus. Mas a verdade é que Deus, às vezes, fala não para a gente. E às vezes ele coloca a gente com um passo de espera. Nesses dias, eu recebi alguns nãos de Deus. Eu orei por algumas pessoas e eu empenhei a minha fé e eu jejuei por algumas pessoas e de repente essas pessoas morreram. Então, assim, o não veio e o não nem sempre é bem-vindo. Mas eu tenho aprendido, queridas, que existem coisas que estão muito além da nossa capacidade, existem coisas que estão muito além do nosso controle, e existem coisas que estão muito além do que a gente possa imaginar. E Deus, ele tem o controle de tudo, ele sabe de tudo, ele contou os dias das pessoas, ele sabe o que é melhor para nós. Também eu recebi alguns nãos de Deus com relação a alguns pensamentos meus, alguns projetos meus, alguns sentimentos, emoções.
E foi estranho isso, sabe? Porque a gente está sempre acostumado a receber o sim de Deus. E a gente fica sempre aguardando o sim de Deus. Mas o não também faz parte. E sabe de uma coisa? O não é doloroso, o não é estranho, mas o não é terapêutico também. O não de Deus é um exercício para nós também. É um exercício para a gente se submeter, para a gente obedecer, para a gente entender que a gente não tem a visão de tudo, não sabe tudo. E dentro disso, eu percebi que existe um caminho, uma fresta, uma brecha, que Deus não pode dizer não para a gente. Sabe quando é? Quando a gente pede alguma virtude a Ele. Quando a gente pede para desenvolver as virtudes do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, ou até mesmo as qualidades e os atributos que Deus tem, que estão inerentes em nós também, ou estão à nossa disposição também. Quando a gente pede isso a Deus, a resposta vai ser sempre sim. Então, pensa hoje no que você está precisando pedir a Deus. E saia um pouquinho dessa esfera do sim, não e espere. Mas peça algo a Deus que você sabe que Ele não vai recusar. Por exemplo, quando a gente pede sabedoria, quando a gente pede paciência, quando a gente pede amor, quando a gente pede força, como eu pedi. Essas coisas, Deus não é egoísta e não vai deixar de nos dar. Ele não vai deixar de nos abençoar com essas virtudes. Então, eu parei um pouquinho esses dias para pedir forças a Deus. O que é que você está precisando? Qual é a virtude na sua vida que você está precisando buscar em Deus? Ele não vai dizer não. Qual é a virtude espiritual que você está precisando nesses dias? Será um pouco de paciência? Uma vez eu ouvi uma pessoa, assim, meio que brincando, dizendo para mim assim, não, eu não peço paciência a Deus, eu aprendi a não pedir essas coisas a Deus, porque eu sei que eu serei provada. E nesses dias que eu pedi forças a Deus, eu me lembrei dessa minha amiga, e eu falei, eita, Deus vai começar a me provar nessa área. Mas, gente, como é que a gente exercita a força no físico, ou no espiritual, ou no intelectual, ou nas emoções, enfim, como é que a gente exercita? Praticando, não é? Então eu senti que esses dias Deus me deixou passar assim por um vale, sabe? Por um vale emocional, por um vale até de vulnerabilidade, por um vale de entender que eu não tenho todas as respostas, que eu muitas vezes preciso realmente dessa força que vem dele, que eu não tenho força própria, mas que a minha força está no Senhor, que a minha força está nele, e é nele que eu preciso me abastecer, assim como esse meu celular está aqui, ó, no cantinho aqui, bem aqui, ó, ele está sendo abastecido na sua bateria, numa energia que está vindo aqui, eu também sou abastecida em Deus. Então, peça uma virtude para Deus hoje, peça para ele desenvolver, não tenha medo dele te provar, não. Você vai conseguir ser aprovado porque ele está nisso, ele está interessado nisso. E hoje, graças a Deus, eu estou me sentindo bem mais forte. E hoje, graças a Deus, eu estou me sentindo melhor. E eu percebo que as coisas estão voltando à sua normalidade. Às vezes é necessário a gente dar uma paradinha. Às vezes é necessário a gente se calar. Às vezes é necessário a gente simplesmente reconectar lá naquela bateria. Lá onde a gente sabe que tem a energia certa. E esse lugar é no Senhor. E esse lugar é em Deus. Então, que hoje você pare para pensar. O que é que você está precisando? Qual é a virtude que você está precisando? Talvez em outras áreas você até vá receber um não ou um espere de Deus. Mas pedir virtudes a Deus para que você seja mais parecido com Jesus, para que eu seja mais parecida com Jesus. Isso aí não tem não. Isso será sempre sim. Então, para você pensar hoje, qual é a virtude que você está precisando? Fala com Deus. Deus está aí.
Muitas vezes nos perguntando como Jesus, o que é que você quer? O que é que você está precisando? E às vezes a gente está pedindo tantas outras coisas, como o Tiago fala, e a gente pede para a nossa própria vaidade. E Deus está querendo desenvolver coisas muito maiores, num padrão muito maior, muito mais elevado para nós. Então, querido e querida, para você pensar hoje. Um beijo. Deus te abençoe.